Que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento, esteja presente em sua vida e na vida de toda a sua família. Estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta de estudar os eventos escatológicos, a você que diariamente acompanha a programação da Rede Brasil. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Lembrando mais uma vez que você pode assistir a nossa programação pela TV, pelo YouTube e também pelo site www.iadpeplay.org.br. E se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, anote o WhatsApp do programa 99491-2293. Se você está acompanhando diariamente ao nosso programa, você sabe que nós demos início ao estudo da primeira das 7 cartas que foram destinadas às igrejas da Ásia, que foi a carta enviada à igreja de Éfeso. Nos programas anteriores, nós trouxemos algumas informações sobre a cidade de Éfeso, sobre a igreja de Éfeso, falamos sobre a sua fundação, quais os obreiros que trabalharam lá em Éfeso, e estudamos os 3 primeiros versículos do capítulo 2. E como nós fazemos diariamente, nós vamos recapitular para que você possa relembrar o que nós estudamos, para reforçar o aprendizado. Vamos relembrar só o que vimos na nossa última aula, os 3 primeiros versículos do capítulo 2. Primeiro, a forma que Jesus se revelou na igreja, como aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós já explicamos sobre isso aí, o significado tanto dessas estrelas na mão direita de Cristo, como também o que significa Jesus andar no meio dos 7 castiçais. Vimos que dos versículos 2 e 3, Jesus elogia as muitas virtudes da igreja de Éfeso, né? Ele diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, ou não podes tolerar o que é mal. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então, doutrinariamente, a igreja de Éfeso era uma igreja que guardava, que preservava a doutrina. Não se deixou ser enganada pelos falsos obreiros, os falsos mestres e os falsos apóstolos. Vimos no versículo de número 3 que Jesus também elogiou o fato de os crentes de Éfeso terem paciência, não é, a longanimidade em meio às aflições. Eles trabalharam pelo nome de Cristo e não se cansaram. Foram os 3 versículos que nós estudamos nessa carta ou nessa epístola, nessa carta enviada à igreja de Éfeso. Eu espero que você esteja acompanhando, que você esteja gostando da explicação, que você seja edificado através do ensino da palavra de Deus. A partir de hoje nós vamos dar continuidade, vamos estudar a partir do versículo de número 4. Vamos para o versículo 4 ver o que a palavra de Deus nos diz. No versículo 4, Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, quando Jesus diz tenho, porém, contra ti, significa, olha, tem algo em você que não me agrada. Tem uma falha, tem um defeito nessa igreja aí que não estava agradando a Jesus. Então, essa expressão, nós vamos perceber que isso é muito comum nas 7 cartas. Jesus sempre elogia as virtudes, mas ele mostra também a falha, o defeito, o erro, Então, Jesus diz, olha, tem aí um defeito nessa igreja que me entristece. Tem algo que vocês precisam melhorar, Então, nós vamos observar nessas 7 cartas que Jesus não apenas elogia as virtudes das igrejas, mas também revela suas falhas, os seus erros, os seus defeitos. E por qual motivo Jesus revela o erro, a falha da igreja? Não é que Jesus queria expor a igreja, mas que o desejo de Cristo é que a sua igreja seja o quê? Seja pura, seja santa. É porque Cristo deseja que onde há falha, onde há defeito, que haja mudança, que haja transformação. Jesus estava visando a santidade da sua igreja. E o que é que havia na igreja de Éfeso que não agradou a Jesus? Ele diz: deixaste
o teu primeiro amor. Então, depois de elogiar a igreja pelo seu trabalho, pela sua paciência, pela sua intolerância para com os falsos mestres, os falsos apóstolos, né, os falsos obreiros, o que é que Jesus faz? Ele traz agora a repreensão. Ele diz o que é que não estava agradando na igreja de Éfeso, né? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, na realidade, nós vamos observar que o Senhor refere-se a uma trágica deficiência da igreja. Um erro, né? Uma falha, um pecado, alguma coisa que a igreja precisava melhorar. A igreja perdeu o seu primeiro amor. O erro da igreja de Éfeso foi permitir que o primeiro amor se esfriasse. E como todos nós sabemos, o amor é a principal característica, a maior virtude do cristão. Foi Jesus quem disse. Jesus disse que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é o maior mandamento na lei. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, porque hoje nós vamos ler vários textos bíblicos. E nós vamos ler São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 22. Você já conhece esse texto, pelo menos eu espero que sim, mas se não conhece, vai conhecer. São Mateus capítulo 22, vamos ler os versículos 34 ao versículo de número 40, onde nós vamos perceber que a epígrafe, ou o título dessa leitura, diz exatamente assim: o grande mandamento. O que é que diz o texto? São Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Para você que é um novo convertido, eu quero lhe explicar, não é, que os fariseus e os saduceus eram dois grupos religiosos que existiam nos tempos de Jesus. Eram judeus, guardavam a lei, mas que havia pontos divergentes, doutrinários divergentes. Por exemplo, os saduceus não acreditavam nem em anjos, nem em espíritos e nem em ressurreição, diferente dos fariseus. Os fariseus eram aquele grupo de religiosos que queria mostrar sua superioridade para com os demais. Aquelas pessoas que ficavam, né, orando pelas ruas para serem vistos pelos homens, para serem aplaudidos. E esses dois grupos eram inimigos, eram rivais. Mas eles se reuniram para quê? Para tentar emudecer Jesus, para pegar Jesus numa contradição. E sempre que Jesus respondia a um fariseu, o saduceu falava e assim sucessivamente. Por isso o versículo 34 diz que Jesus emudeceu os saduceus. Aí o que acontece? Vem agora os fariseus. Então um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar. Veja que a pergunta que foi feita a Jesus não era porque eles estavam com desejo de conhecer a Bíblia ou o Evangelho. Não, foi para experimentar Jesus. Aí perguntaram: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Então, o significado deste mandamento é que Deus deve ser amado com todas as forças e capacidade que o homem possui. Significa que devemos a Deus o amor total, um amor que domina nossas emoções, que dirige nossos pensamentos. E o segundo maior mandamento mencionado por Jesus é amar o próximo como a nós mesmos. Isso significa que o nosso amor a Deus, como é que eu devo manifestar meu amor a Deus? Amando ao próximo, amando ao semelhante. Então, a única forma pela qual alguém pode demonstrar, eu não diria a única, mas a principal forma, o seu amor a Deus é através do seu amor ao próximo. Somente quando nós amamos a Deus, nós sentimos o desejo também de amar o próximo. E a palavra de Deus é enfática, não é? Quando diz que é através do amor pelo próximo que nós seremos identificados, que nós seremos reconhecidos como verdadeiramente discípulos de Cristo. Jesus deixou isso bem claro. Então, abra a sua Bíblia, por gentileza. Lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 13, versículos de número 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. É Jesus ensinando sobre a necessidade, sobre o dever, a responsabilidade de nós amarmos uns aos outros. Veja o que diz o versículo 35. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Como? Como é que as pessoas serão reconhecidas? Como é que nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo? Ele diz, versículo de número 35, se vos amardes uns aos outros, né? Então nós vamos perceber que o amor a Deus e ao próximo não é uma opção, é uma exigência, é um mandamento. Isso está muito claro nas páginas da Bíblia. Deus deseja, Deus espera que nós vivamos a prática do amor. Mas não foi só Jesus que ensinou sobre o amor. Vários apóstolos também ensinaram. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, Paulo chega a dizer que nós podemos até distribuir todos os bens aos pobres, mas se nós não tivermos amor, Paulo diz que isso é inútil. Veja o que diz a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, você deve conhecer esse texto, fala sobre a suprema excelência do amor. Eu diria que é um dos textos mais importantes da Bíblia sobre esse tema, sobre o amor. O que é que Paulo diz? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, Paulo diz, seria como um metal que soa, como um sino que tine, só faz barulho. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Que coisa interessante. Paulo está dizendo assim, olha, ainda que eu tivesse os dons espirituais, que os dons espirituais se manifestarem na minha vida, se eu não tiver amor, é inútil, é em vão. Versículo 3, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então Paulo deixa bem claro que o amor é a principal virtude da vida cristã. Inclusive, quando o apóstolo Paulo fala das 9 virtudes do fruto do Espírito, a primeira delas é o amor. Quais são? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Das 9 virtudes do fruto do Espírito, a primeira delas é o amor. Além disso, o próprio apóstolo João, aquele que escreveu as 7 cartas, né? Conhecido como apóstolo do amor, em suas epístolas, várias vezes, diversas vezes, ensina sobre a necessidade do amor, sobre o amor, a prática do amor. João chega a dizer que é pelo amor que nós demonstramos que somos novas criaturas, que nós passamos da morte para a vida. Abra a sua Bíblia. Primeira Epístola Universal de João, lá pertinho do Apocalipse, não é o Evangelho. Primeira Epístola, lá no capítulo de número 3, versículo de número 14. Veja o que João vai falar acerca do amor. Diz assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Como é, João, que nós sabemos, se nascemos de novo, que passamos da morte para a vida? Ele diz, porque amamos os irmãos. Em outras palavras, João está dizendo assim, olha, se eu não amo o meu irmão, é sinal que eu não passei da morte para a vida, que eu ainda estou nas trevas, que eu ainda estou no pecado. Ele continua dizendo, quem não ama a seu irmão permanece na morte. Ou seja, não é salvo ainda. Não é uma nova criatura, ainda não experimentou o novo nascimento. No capítulo 4 dessa mesma epístola, versículos 7 e 8, ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, quem nasceu de novo, quem é templo e morada do Espírito Santo é capaz de amar. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então esses são alguns dos muitos textos bíblicos que falam sobre a importância do amor na vida do crente, né? Se lermos a Bíblia, nós vamos encontrar com certeza muitos outros textos. Podemos dizer que o amor é fundamental.
ele é indispensável na vida cristã. E a igreja de Éfeso deixou que esse amor, essa virtude tão necessária, tão importante na vida cristã, se esfriasse. Eu posso dizer que a igreja de Éfeso representa aquelas pessoas que às vezes iniciam muito bem a vida cristã, mas não perseveram, não continuam com aquele mesmo ímpeto, com aquela mesma devoção. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver em alguma Olimpíada, não é? Aqueles atletas que às vezes começam muito bem a corrida, naquela disparada, e ocupam o primeiro lugar na corrida, e todos pensam assim, ele vai vencer. Mas depois vem o cansaço, e ele começa a diminuir a velocidade, daqui a pouco as pessoas vão passando na frente dele, e aquele que nós pensávamos que seria o primeiro a atravessar a linha de chegada, às vezes ele é um dos últimos. E isso ilustra a vida cristã. Quantas pessoas que no início da fé oravam, liam a Bíblia, costumavam ir ao templo adorar a Deus. Pessoas que tinham uma vida dedicada, consagrada a Deus, que estava praticamente diariamente na igreja, do culto, não é? Aquela pessoa fervorosa, espiritual, dedicada. Mas o que acontece? Vai passando o tempo. E o amor, aquele fervor, né? Aquela devoção, aquela dedicação para com Deus, para com a sua obra, aquele desejo de orar vai esfriando, aquele fervor pelas Escrituras, né? vai se esfriando, vai vindo um fastio espiritual. E as pessoas começam agora, né, a negligenciar na vida cristã. Já não ora como outrora, já não vai ao templo como costumava ir, já não busca a Deus com aquele mesmo fervor, com aquela mesma intensidade, com aquele mesmo zelo, com aquela mesma dedicação. Quantas pessoas assim? Eu disse aqui, se você está acompanhando, você sabe disso. Eu disse aqui que existem 3 interpretações das cartas. Existe uma interpretação real, eram 7 igrejas reais. Existe uma interpretação histórica ou profética, porque fala de períodos da história da igreja, mas existe uma interpretação espiritual, existe uma aplicação. E eu posso dizer, sem medo de errar, que a história da igreja de Éfeso representa a vida de muitos crentes, de muitas pessoas, e por que não dizer de muitas igrejas, que deixaram que aquele amor, aquele fervor se esfriasse. Mas observe que Jesus não apenas identifica e reprova aquela atitude dos efésios, mas ele mostra o remédio. Jesus dá a solução. E Jesus vai nos mostrar 3 atitudes que os crentes, os cristãos de Éfeso deveriam tomar. 3 coisas que eles deveriam fazer para resolver esse problema. Permita-me fazer uma ilustração aqui. Você muito possivelmente já foi a um médico, né? Então, geralmente nós, quando precisamos, nós vamos ao médico e ele passa ali a bateria de exames, identifica onde está o problema e depois o médico ele vai passar o medicamento, a receita, não é? Uma dieta, vai dar as instruções. Para quê? Para que aquele paciente possa ficar curado, não é? Não adianta, por exemplo, você ir ao médico e o médico dizer assim, olha, já sei, você está com diabetes, você está com pressão alta. Sim, e daí, doutor? E agora, o que é que eu faço? Então, o ideal é que o médico não apenas identifique o problema, não apenas revele qual é o problema que nós estamos, mas diga o que é que nós devemos fazer, ou para ser curado, ou pelo menos para aliviar as dores, ou enfim, pelo menos para algum paliativo quando se trata de uma doença incurável, né? Então, Jesus como clínico geral, como médico por excelência, como aquele que conhece todas as coisas, ele não apenas elogiou as virtudes, o trabalho, a paciência, a perseverança, não é? A pureza doutrinária, mas ele identifica o problema. Olha, vocês têm algo aí nessa igreja que não me agrada. Eu tenho algo contra ti, o que é? Vocês deixaram o primeiro amor. Mas graças a Deus que a epístola, que a carta não para aí, não é? Graças a Deus por isso, que
a carta enviada pelo próprio Cristo à igreja de Éfeso não para no versículo 4. Porque no versículo 5, Jesus vai mostrar o que é que os crentes de Éfeso e, consequentemente, as pessoas que estão se sentindo assim, que esfriaram na fé, que esfriou o amor, o que é que deve fazer. Vamos ver o que diz o versículo 5? Primeiro, Jesus diz, lembra-te de onde caíste. Então, a primeira atitude que Jesus esperava dos crentes lá de Éfeso é que eles lembrassem de onde caíram. Ou seja, da posição privilegiada que estavam. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que o amor, né, havia sido uma das principais características da igreja de Éfeso nos dias de Paulo. Paulo diz, não é, que os crentes de Éfeso tinham ardente amor uns para com os outros. Vamos ver? Abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16. Eu gostaria de lembrar aqui aos nossos queridos telespectadores que a equipe de artes, né, tem feito o possível. Abre a tela, por gentileza, Isso, tem feito o possível para colocar o texto aí próximo às imagens, para que você visualize. Por quê? Porque nós entendemos que às vezes as pessoas estão assistindo o programa, né, às vezes no trabalho, ou estão assistindo pelo celular, que não tem uma Bíblia, para facilitar a compreensão. Mas se você está na sua casa, né, é muito importante que você acompanhe com a sua Bíblia, porque nós costumamos citar, ler vários outros versículos, né? Então nós estamos dizendo que os crentes de Éfeso, outrora, há aproximadamente 30 anos antes de o livro do Apocalipse ser escrito, né, por volta do ano 60 mais ou menos, uma das principais características da igreja de Éfeso era o ardente amor para com todos os santos. Isso está na epístola aos Efésios. Você lembra disso? Que nós dissemos que os crentes de Éfeso receberam duas cartas, uma escrita por Paulo, por volta do ano 60 mais ou menos, e a outra enviada pelo próprio Jesus, né, através do apóstolo João. Então, na carta aos Efésios, né, que essa também é uma característica paulina, Paulo em suas epístolas, ele costumava elogiar a igreja, né, as virtudes da igreja, e isso era muito comum Paulo fazer isso. Quer seja a fé, a perseverança, o amor, Paulo, né, aprendeu com Jesus. Então, Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16, veja o que Paulo diz. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Que coisa interessante. A fé e o amor. De quem? Dos crentes de Éfeso. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Mas, além disso, nós vamos perceber que Paulo, esse amor aqui, é o amor fraternal, não é? Amor para com os santos. Mas Paulo também ensinou aos crentes de Éfeso, chegou a ensinar, sobre o amor de Deus, né? Sobre a largura, sobre a altura, a profundidade do amor de Deus, que Paulo disse, não é? Que excede a todo entendimento. Veja, na sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 3, versículos 14 a 19, Paulo diz assim, eu espero que você esteja compreendendo, nós estamos lendo os textos escritos por Paulo por volta do ano 60 à igreja de Éfeso, ou seja, mais ou menos 30 anos antes do livro do Apocalipse ser escrito. Então Jesus repreende porque o amor esfriou, mas por quê? Porque o amor existia na igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 19, Paulo diz, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando Jesus exorta a igreja a se lembrar de onde caiu, lembra-te de onde caíste, é porque com certeza os crentes de Éfeso, no passado, nos tempos de Paulo, por volta do ano 60, viviam em amor para com Deus
e para com o próximo. É por isso que Jesus diz, né? Lembra-te. E a lembrança do passado pode ser o primeiro passo da reconciliação. Quando a pessoa lembra quem era outrora, de onde caiu, da posição privilegiada, né? Eu poderia dizer que esse é o primeiro passo para quem deseja uma reconciliação. Foi a primeira atitude que Jesus exigiu dos crentes de Éfeso. Lembra-te. Quando eu leio sobre essa expressão de Cristo, né, lembra-te, pois, de onde caísse, eu me lembro do filho pródigo. Você deve conhecer a história do filho pródigo, né? Está no capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas, que é conhecido como o capítulo dos perdidos e achados. É uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho que foi embora da casa do seu pai. Então aquele filho estava, né, na sua fazenda com seu pai, não faltava nada, mas um dia ele quis a parte da herança, ele quis conhecer o mundo, ele quis buscar aventuras e o pai não queria, mas deu a parte da sua herança, ele saiu, né, viveu uma vida dissoluta, gastou tudo quanto tinha, né, de uma forma desregrada e depois aquele jovem estava sem amigos, estava sem dinheiro, longe da casa do pai e ele foi procurar emprego e o único emprego que encontrou foi para cuidar de porcos, que não era um trabalho comum para o judeu. O judeu cuidava muito de ovelhas, né? Mas não de porcos. O judeu não come carne de porco, o judeu não cria porcos. Mas foi o único trabalho que aquele jovem conseguiu, o único trabalho que ele encontrou. E ao colocar as comidas para os porcos, aquele jovem desejou comer daquelas comidas. E foi aí que ele lembrou-se da casa do pai. Foi nessa ocasião, não é, que ele lembrou-se e disse assim, quantos jornaleiros? E jornaleiros aí, não é vendedor de jornal, né? Jornaleiro aí é trabalhador que recebia pela sua diária, por uma jornada de trabalho. Ele diz assim, quantos jornaleiros de meu pai tem fartura, tem abundância, e eu aqui padecendo fome, padecendo necessidade. Então, foi quando ele lembrou-se de onde saiu, que ele sentiu desejo de voltar para a casa do pai. Então, quando Jesus diz aos crentes de Éfeso, né, lembra-te, é para que eles olhassem para o passado. Quem era a igreja de Éfeso nos tempos de Paulo? Claro, eu não tenho dúvida disso, que muitos já haviam morrido, não tenho dúvida disso. Mas mesmo aqueles que ainda estavam na igreja, eles ouviram, né, falar como foi que o evangelho chegou em Éfeso, o avivamento que houve na cidade. Paulo pregou naquela cidade, ensinou por 3 anos, como nós já dissemos. A tradição diz, já dissemos isso, que possivelmente o próprio João foi o apóstolo, né? Foi obreiro daquela igreja, depois Timóteo, Tíquico, né? Então Jesus estava dizendo aos crentes de Éfeso, lembra-te, e eu quero me dirigir a você, que por alguma razão parou na caminhada, por alguma razão você deixou a igreja, por algum motivo você que já pregou o evangelho, que já foi batizado com o Espírito Santo, você que adorava, louvava a Deus, você que cantou no conjunto infantil, você que adorou a Deus na união de adolescentes, você que conheceu a verdade e por alguma razão se entristeceu, parou na caminhada. Eu quero lhe convidar nessa noite, o Espírito Santo de Deus está lhe convidando a fazer o mesmo que fez o filho pródigo. Eu costumo dizer que esse mundo, ele é uma ilusão. O mundo é uma ilusão. Aquele jovem, quando estava na casa do pai, lá na fazenda, sei lá, talvez ele pensou que a vida ali estava muito monótona. Quem sabe ele começou a pensar nos horizontes, no que a vida poderia lhe oferecer. E ele foi em busca de aventura, mas ele só encontrou tristezas e decepção. E a sua vida só mudou quando ele pensou, né, de onde havia caído, arrependeu-se e foi para a casa do pai. Que você possa tomar essa atitude antes que seja tarde demais, antes que você desça a tumba fria e a sua alma vá perecer no inferno.
Primeira atitude que Jesus exigiu, ou exortou aos crentes de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Observe que Jesus não disse, lembra aonde ou onde caíste. Não, de onde, da posição privilegiada que você estava. Aí ele diz, segundo lugar, arrepende-te. Então, observe aí que arrependimento não é uma atitude que Jesus espera só do pecador. Mas ele espera também do crente, do servo de Deus. É claro, o pecador precisa se arrepender para obter perdão dos pecados. Arrependimento é uma condição à salvação. Sem arrependimento, ninguém será salvo. Mas arrependimento não é só para o pecador. O cristão que tropeça, ele também precisa se arrepender. E o que é arrependimento? Arrependimento não é só uma simples emoção. Arrependimento é uma tristeza profunda pelo pecado cometido e um desejo imenso, intenso de mudança. Não é necessário nem ter choro, não é necessário ter lágrimas, mas é preciso desejo de mudança. Arrependimento é um desejo profundo de mudança, de transformação, de voltar a ser como antes. Isso é arrependimento. Então, foi o que ocorreu com o filho pródigo, né? Veio a lembrança, ele lembrou-se da casa do pai, mas veio o arrependimento. E o arrependimento o impulsionou a voltar à casa do pai, a deixar o seu trabalho, a deixar aqueles porcos, a deixar aquelas alfarrobas para voltar à casa do pai. E era isso que Jesus estava exigindo da igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, sinta no coração o desejo de mudança, de transformação. Mas não só isso. Em terceiro lugar, Jesus diz assim, volta o texto, por gentileza, versículo 4 ainda. Desculpe, é isso mesmo. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Né? Então é a terceira atitude que Jesus esperava dos crentes de Éfeso, praticar as primeiras obras. Então, a igreja em Éfeso, os cristãos de Éfeso precisavam voltar à prática do amor. Não bastava apenas lembrar de onde caíram, não bastava apenas o arrependimento, mas praticar as primeiras obras. Em outras palavras, voltar a amar como outrora. Ter aquele mesmo fervor, aquele mesmo entusiasmo de outrora. Eles precisavam amar a Deus e ao próximo como antes. Servir a Deus, adorar a Deus como outrora, como dantes. E quantas pessoas que nos assistem nessa noite, que também precisam voltar ao primeiro amor, praticar as primeiras obras. Tem pessoas que vivem do passado. Eu acho que você já ouviu alguém dizer assim, eu era uma bênção, eu era usado até em profecia. Outros dizem assim, eu falava em línguas estranhas. Outros dizem assim, antigamente quando eu pregava, Deus se manifestava, Deus se fazia presente. E eu pergunto, e o que foi que houve? Por qual motivo você já não prega como outrora? Por qual motivo você já não louva, não adora a Deus como outrora? Por qual motivo você já não é usado mais em profecia ou nunca mais falou em línguas estranhas? Será que esse versículo 5 do capítulo 2 de Apocalipse não está se aplicando talvez para você? Pensar de onde caiu, da posição privilegiada, dos dons espirituais que se manifestavam na sua vida, se arrepender dos pecados que cometeu e voltar a praticar as primeiras obras. Abre o texto, por gentileza, né? Diz assim, e pratica as primeiras obras. É isso que Jesus deseja. Se você que está me ouvindo começa a lembrar do seu passado, eu fui, Deus me usava, eu era uma bênção, eu cantava. Volte a praticar as primeiras obras. Volte à leitura da Bíblia, volte a ter uma vida de oração, de consagração, de comunhão com Deus, de intimidade, de experiência. Tiago 4:8 diz assim, olha, chegai-vos a Deus, que Ele se chega a vós. Então, há uma responsabilidade humana. E qual é a responsabilidade humana? É se aproximar de Deus, se achegar mais a Deus.
É buscar mais a Deus, porque quem mais busca, mais recebe. Então, geralmente, não é? Geralmente, quando a pessoa, né, começa a se afastar da Bíblia, começa a se afastar do altar, começa a se afastar do templo, geralmente é uma frieza espiritual. E o Espírito Santo, que outrora, né, se utilizava daquele crente com mais intensidade, com mais poder, começa também a haver um esfriamento. Mas não por culpa do Espírito Santo. Culpa nossa, culpa do homem, porque deixou de praticar as coisas, né, as primeiras coisas. Começou a se ocupar com outras coisas e deixou de praticar a sua vida devocional, a sua vida de oração, de intimidade e de comunhão. Finalmente, concluindo aí o versículo de número 5, Jesus diz: quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Não é? Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, se vocês não se arrependerem, eu vou executar juízo, eu vou tirar o brilho da igreja. E por que eu digo isso? Porque o castiçal, o candeeiro, fala exatamente de luz, fala de brilho. E candeeiro foi feito para quê? Para brilhar. Se não brilha, é inútil, é desnecessário, perde a sua utilidade. Se o crente não brilha, se o crente não é luz, se uma igreja não está brilhando, resplandecendo, perdeu a sua utilidade. Veja o que diz a palavra de Deus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se a cidade está edificada sobre um monte, de longe você visualiza, você vê. Versículo 14. Versículo de número 15, né? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Então não se coloca uma luz debaixo de uma panela, não, mas coloca no lugar alto, para que possa iluminar a todos. Versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Abre o texto novamente. Então, quando Jesus diz assim, olha, quando não, este é o sentido. Se não se arrependerem, se não lembrar de onde caiu, se não praticar as primeiras obras, eu vou ouvir a ti. Mas esse brevemente virei a ti não é arrebatamento, não. Esse brevemente virei a ti não é vinda de Jesus em glória. Esse brevemente a ti virei, eu vou executar juízo. E eu vou tirar do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então eu leio nesse texto, eu entendo que Jesus estava dando uma oportunidade, né? Porque Jesus sempre, antes de exercer juízo, Deus manda o aviso. Deus mandou o aviso lá para a geração antediluviana. Deus mandou aviso, né, para os moradores de Sodoma e Gomorra. Deus está mandando aviso na terra que vai vir a grande tribulação. Então, Deus sempre, antes de exercer juízo, Ele dá o aviso. E Ele estava avisando aos crentes de Éfeso: olha, vocês têm muitas virtudes, viu? Mas vocês precisam melhorar isso aí. Não adianta simplesmente ter uma pureza doutrinária se vocês não amam. Então, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar de vocês o seu castigo, vou tirar o brilho de vocês. Né? Então, isso é uma mensagem de alerta, de advertência também para cada um de nós individualmente e para cada igreja que se diz que está servindo a Jesus.